paz. Continuando o livro do Milton Friedman, capítulo 11, agora falando sobre as medidas de bem-estar social. O último que eu abordei foi a questão da distribuição de renda. E aqui vai ser realmente algumas medidas intervencionistas do governo no Estado, em que, lógico que ele vai criticar, e lógico que ele não vai concordar com isso, que são medidas arbitrárias, que mais que isso são tentativas de tentar aumentar o bem-estar social dos cidadãos, em especial os mais pobres, e aqui incluem-se as pequenas também empresas, aqueles que precisam de algum auxílio, né? Ele vai pressupor que os sentimentos igualitários e humanitários ajudariam a produzir aquele imposto de renda progressivo, eles também viriam acompanhados de algum conjunto de medidas, né? Não só via receita, mas como via despesa, vir promover o bem-estar social de alguns grupos, sobretudo os que mais necessitam. E o mais importante que ele considera aqui dentro desse conjunto de medidas é a questão do seguro social, né? Sobretudo nos programas de aposentadoria e pensão para sobreviventes, os quais ultimamente eu ando muito cético, né? Porque, como sabe, eu sou servidor municipal e a alíquota agora vai aumentar da contribuição, e já estou numa fase de não acreditar mais em previdência no futuro, né? Não acreditar que um dia eu vou me aposentar, ou acreditar que eu tenha que haja essa justiça intergeracional. Acho que chegou a algum ponto extremamente desgastante, e que deveríamos ter apenas uma lei, apenas um artigo, 2 artigos numa lei de previdência, né? O primeiro seria que a previdência seria facultativa, e a segunda seria que essa lei entraria em vigor na data de sua publicação. Mas é uma posição minha, né? Porque eu julgo que aplicaria o dinheiro de uma melhor forma, né? Mas algumas propagandas paternalistas do governo não acreditam nisso e exigem que parcela, no caso atualmente 14%, mas uma vez que aumentou agora, vai ter que demorar 90 dias a partir da sanção para aumentar de 11% para 14% a alíquota da Previdência. Enfim, 14% eu acho que é um valor bastante elevado, né, de algo que está tirando do seu salário, além do que, fora imposto de renda, né? Então, acredito que se você tivesse essa capacidade de poder administrar o seu próprio dinheiro, talvez você poderia, além de estar recebendo no mês seguinte, né, se você aplicar em algum investimento, né, e você teria certeza que estaria sob o seu controle, né? Bom, agora viajando, acho que foi mais um desabafo aqui com essas questões atuariais, porque realmente daqui a 10 anos vai ter que aumentar a idade de aposentadoria de novo, vai ter que aumentar a alíquota, daqui a 20 vai ter que aumentar a idade, vai ter que aumentar a alíquota, vai ser um ciclo sem fim e que nunca iremos nos aposentar. Mas voltando aqui para as medidas de Milton Friedman, né, eu só quis dar um exemplo pragmático de alguma questão que vem acontecendo, vem assombrando aqui, porque a minha renda irá certamente diminuir, né? E aí, quando a nossa renda diminui, a gente vira liberal, né? Mas vamos navegar aqui nesse livro do Milton Friedman, que vai falar de algumas medidas, né, que são, além das questões da Seguridade Social, os programas de seguros sociais, em que lê-se aposentadoria e pensão. Ele vai examinar algumas outras políticas de bem-estar social, que são programas de habitação, leis de salário mínimo e subsídios de agricultura, né? E aí ele vai abordar esses, mas estão outros, por exemplo, assistência médica para grupos particulares e alguns outros programas especiais de ajuda, né? E aí ele vai fazer uma análise mais restrita sobre o programa de habitação, lei de salário mínimo e auxílio à agricultura. E ele vai deixar para falar um pouquinho mais especificamente mais analiticamente sobre a Seguridade Social. Mas desde já eu coloco que ele vai analisar sobre a perspectiva estadunidense, né? Então a gente tem que saber que existem diferenças entre nossos programas, né, e os nossos e dos Estados Unidos. Mas talvez exista uma grande semelhança, que é o colapso iminente, né, do sistema de aposentadoria. Mas, continuando sobre os programas de habitação, ele vai dizer que não concorda, né? Na prática,
os programas de habitação acabam tendo efeitos muito diferentes dos planejados, né? E cita talvez um exemplo de que, se ao invés de estimular programas de habitação, você dá a casa para a pessoa, você dá o dinheiro, talvez a pessoa maximizasse o seu bem-estar social. O que a gente não sabe, convenhamos aqui, o paternalismo, ele pode se encaixar. Porque se entregar um dinheiro, a gente não sabe se o cara, vai utilizar da melhor forma possível, né? Se vai gastar em cachaça ou se vai gastar em alimentos não perecíveis. A gente não sabe disso. Então, uma medida gastar o orçamento público com esses programas de habitações. Mas ele coloca que, em vez de melhorar as condições de habitação dos pobres, esse programa de habitação colocou uma piora na vida dos pobres. E ele coloca que o número de unidades habitacionais destruídas no processo de construção foi muito maior do que o número de unidades habitacionais realmente construídas, né? Então ele coloca que houve uma depreciação muito mais do que em projetos de habitação, que eu acho que para fazer programas de casa e tal, teve que destruir algum terreno, alguma área lá, enfim, intervir na propriedade de outra pessoa. E aí as unidades habitacionais geradas foram um número muito menor. Então o saldo habitacional diminuiu. Então um dos efeitos dos programas foi aumentar o número de pessoas por unidade habitacional. Porque apesar de ter menos propriedade, você colocava mais gente. Se existia 10 pessoas por casa, agora existem 20 pessoas por casa, né? Porque existem menos casas. Então, houve um desses efeitos, e ele coloca por quê? Porque esses programas que deveriam, pelo contrário, melhorar a questão habitacional, deteriorou, né? Aí ele fala que pela razão que enfatiza tantas vezes, porque houve um interesse geral que motivou inúmeras pessoas a aprovarem a instituição de um programa de habitação. E essas pessoas, esse interesse geral, foi um interesse difuso e um interesse transitório, que uma vez adotado esse programa, é lógico que ele foi corrompido, subvertido, né, e foi dominado pelos interesses específicos de algumas pessoas, de alguns políticos, né. Então, nesse caso, os interesses especiais eram de alguns grupos locais interessados em ter áreas liberadas, ou por terem propriedades nesses lugares, ou porque certos conjuntos de habitação estavam ameaçando distritos comerciais locais ou centrais. Então veja, ninguém criou um programa habitacional porque é bonzinho. Foi justamente para repelir os interesses espúrios, os interesses torpes aqui, ou era para te colocar o pobre para afastando, né? Porque está atrapalhando no seu negócio, está enfeiando a cidade de uma maneira muito preconceituosa, ou porque eu sou político, eu tenho um terreno ali, uma casa, e aí eu vou aprovar um programa de habitação, só que, a desapropriação, ela não é de graça, ela exige indenização. E aí eu vou ser indenizado, né? Eu aprovo uma lei no qual eu vou ser indenizado. Ou ainda, eu estou vendo um terreno baldio ali jogado, compro ele, sei lá, 15 mil dólares, e aí aprovo uma lei de programa de habitação, aí para desapropriar tem que pagar 30 mil dólares. Então veja, um lucro aqui imobiliário e, lógico, incentivado por corrupção, né? Então foi um programa que muito mais piorou a situação do que melhorou. E ainda um dos outros benefícios que as pessoas, os idealizadores dos programas procuraram obter, é que houvesse uma diminuição da delinquência juvenil pela melhorias nas condições habitacionais. Só que aqui, como aumentou a densidade de pessoas por unidade habitacional, a porrada comeu, né? A porrada comeu. E o que esperavam melhorar, né? E ele coloca também um outro aspecto de que casais começaram a se divorciar, e por isso, por causa da unidade familiar rompida, ou por causa de viúvas, né? Perderam o marido, ou por causa do divórcio mesmo, os filhos tiveram mais probabilidade de se tornar crianças problema, né? E aumentando a delinquência juvenil. Então, assim,
Difícil, né? Às vezes é difícil concordar com o Friedman, senão na maioria das vezes, porque, assim, será? Será mesmo? Será que não foi saudável esse divórcio para a criança? Enfim, convenhamos, é um livro reeditado em 2002, sei lá, mas o livro é de 1960, né? Então guarda alguns preconceitos, alguns ideais conservadores que hoje encontram-se muito mais desenvolvidos, né, e desconstruídos. Uma outra questão, a lei de salário mínimo. Eu aqui queria fazer uma observação aqui, época de Getúlio Vargas, vão aprovar o 13º salário. Ótimo, todo mundo aplaude, ganharemos mais um salário, será? Porque empresário paga por ano, né? Então, ao invés de dividir por 12, vai dividir por 13. E por que eu estou querendo trazer essa observação aqui? Porque a lei do salário mínimo, ela vai, segundo a visão de Friedman, vai estabelecer aqui nenhum efeito, porque o empresário não é efeito positivo, porque o empresário não vai querer contratar pagando o salário que o governo determinar, ele vai querer contratar pagando o salário que ele bem entender, que ele achar justo, e que também a pessoa, o empregado, o contratado achar justo. Né? Então o Estado pode até legislar um nível de salário mínimo, mas dificilmente vai levar os empregadores a contratar. Um caso atual, Argentina, proibindo demissão. Né? Não sei em que termos foi aprovado isso, mas a lei basicamente proibia a demissão. Ora, se proíbe demissão, qual que é o efeito disso? É demitir menos? Não, pelo contrário, é contratar menos. Porque o empregado ele não quer contratar sem poder demitir. Ele quer ter o empregador, ele não quer ter ficar preso ao desserviço que um empregado pode realizar. Ele quer ter essa flexibilidade, essa maleabilidade para poder selecionar a sua mão de obra, a sua força produtiva. Então, o efeito do salário mínimo é justamente, e de outros programas que mexem nessa relação de trabalho, é justamente tornar o desemprego maior e não aumentar o nível de renda mínima básica, né? Só que uma grande parte dessas leis de salário mínimo não vem de políticos arbitrários. Vou propor aqui um salário mínimo, mas vem de pressões sindicais, de grupos organizados que se organizam para tentar aprovar. Né? E aí piso salarial por categoria, por exemplo, é um exemplo disso, vem por muito lobby das categorias. Né? Bom, uma outra questão é o apoio de produtos agrícolas, que seriam os subsídios à agricultura, né? E ele coloca aqui se pode ser justificados por motivos não políticos, ou seja, coloca a motivação desses programas, a carga dessa motivação em elementos políticos, porque não só no Brasil, mas zonas rurais são representadas no Congresso, né? E aqui no Brasil, sobretudo no Senado, né? Na Inglaterra, na Câmara dos Lordes, existe sim aquela questão de que os representantes dos estados guardam uma maior concentração de terra, né? E essa crença está relacionada que de necessidade desses subsídios é que os fazendeiros têm rendas baixas, né? Mas aí mesmo que se aceite isso como fato, o apoio dos preços, dos subsídios aos preços de produtos agrícolas não vão realizar o objetivo de considerar os objetivos considerados de auxiliar os fazendeiros que realmente precisam de ajuda. Em primeiro lugar, aqui ele coloca que se esses benefícios existem, eles são inversos das necessidades, porque aparecem em proporção inversa ao volume vendido ao mercado. Quanto mais se vende, menor é a necessidade de incentivo. E vice-versa, quanto menos se vende, seria maior a necessidade de incentivo. Então, veja que o que é incentivado, é lógico que tem que ser incentivado, que estaria sendo desincentivado. Mas qual que é o efeito no aumento do produto? Né? Se não é, ele coloca aqui uma liberdade de mercado, se aquele produto ele não é desejável pelo mercado, não é porque eu estou incentivando a produção dele que ele vai ser mais vendido. Isso só vai ter um efeito de aumentar a produção. Né? E o fazendeiro pobre, ele coloca a questão de que não só vende menos no mercado que o fazendeiro rico, mas ele utiliza parte do seu
sua produção para o seu próprio consumo, né? E ele não vai receber esses benefícios desse apoio. Então, esses programas, basicamente, eles vão muito... o café tá frio. Esses programas, eles vão muito em auxiliar os fazendeiros mais ricos, porque eles não captam essas outras necessidades de fazendeiros mais pobres, que é a necessidade de consumir a própria produção, né? Uma economia quase uma agricultura familiar, meio pessoal, né? Meio pessoal. Cada um planta alguma coisa e aí depois divide, né? Uma coisa meio pessoal da vida. E uma outra questão é que os benefícios oferidos pelos fazendeiros, eles são bem menores que a quantia gasta. E isso fica particularmente explícito no caso da importância paga de armazenagem e custos similares que não vão para o fazendeiro. De fato, os fornecedores dos estoques de armazenagem, eles poderão muito bem ser beneficiados em todo o processo, mas o próprio fazendeiro não, porque tudo bem, ele aumenta a produção, só que aquilo ali, o custo também aumenta. O custo de armazenagem de 1 tonelada é diferente do custo de armazenagem de 2 toneladas, né? E será que ele vai ter benefício lá, vai ter incentivo para comprar fertilizantes, sementes, mas aí vai plantar, vai vir aquela colheita, fodarástica. Mas aí vai ter que armazenar aquilo. Será que esse incentivo vai compensar? Ele coloca aqui o Friedman que esses custos que o fazendeiro vai ter vão ser mais altos que o próprio incremento da produção. Justamente porque ele vai ser induzido a gastar mais fertilizantes, sementes, máquinas, tratores, e enfim, não tem renda maior, vai ter uma produção maior, mas ela vai ter um custo maior. E se o custo marginal for maior do que o produto marginal, aí ele vai ter uma diminuição de renda. E não vai valer a pena ele utilizar esse subsídio, né? Então, além disso, né, não sei se ele coloca explicitamente, mas talvez na concepção dele, uma maior oferta estimula menores preços também, né? Menores preços. E com menores preços diminui o lucro do produtor. Então será que realmente vale a pena ele produzir mais, já que ele vai ter que vender mais barato, né? Sobretudo no mercado de commodities, que é extremamente sensível a preço, é extremamente elástico, e é lógico que isso tudo tem que ser analisado em modelos econômicos, né? Tem um outro custo que precisa ser colocado aqui, porque é a questão da burocracia, né? Uma vez que eles vão ter, os fazendeiros, sobretudo que os pequenos e médios, vão ter que apresentar informações pormenorizadas para serem contemplados por esse benefício. Isso teria um preço, né? Um custo de burocracia. E também tem um custo que não é tão óbvio assim, além desses custos burocráticos, essas onerações de controle, né? Um outro custo que é justamente um obstáculo para a política exterior, porque a fim de manter um preço doméstico mais alto do que um mundial, foi necessário impor cotas sobre importação, né? Porque, lógico que custo de produção, um incentivo à produção vai diminuir o preço, né? Vai diminuir o preço. Se diminuir o preço do mercado interno numa proporção maior do que um preço, esse preço fique menor do que o mercado externo, o que vai acontecer? Você vai importar em vez de consumir e incentivar o mercado interno, já que no exterior está mais barato. E aí o que acontece? Você desestimula. O próprio subsídio é um tiro no pé, né? Então é isso que ele coloca, porque vai ter que começar a estabelecer cotas de importação. Ou seja, o governo vai ter que entrar intervindo via política de preços na importação. Isso tem um efeito negativo na política de outros países, né? Porque esses países começam a diminuir o saldo da sua balança comercial justamente porque eles param de exportar para os Estados Unidos, aqui no caso, justamente porque o preço dos Estados Unidos ele é mais barato e
ele não inclusive é mais barato, e você não pode vender para alguém que tem um preço mais barato justamente porque tem essas cotas de importação. Então não existe esse equilíbrio da economia global, né? E, e é isso. Sobre isso vou me estender mais, já perdi muito tempo. Queria tratar sobre os programas de seguro social, né? E que envolvem o pagamento de pessoas mais jovens para as pessoas mais idosas, né? Com a questão abordada aqui da justiça intergeracional. Em termos gerais, esse programa, conhecido como Seguro para Velhice e Sobreviventes, parentes, no caso pensão, ele consiste aqui em uma taxa imposta sobre a folha de pagamentos, mais o pagamento das pessoas que alcançaram uma certa idade e de certas importâncias determinadas pela idade em que o pagamento começou a se iniciar. Então, se você entrou nesses programas de seguridade mais velho, você vai ter que pagar mais, no caso, né? Se você entrou mais jovem, talvez você pague menos, mas a quantidade de parcelas vai aumentar, porque até você aposentar vai demorar mais, né? Então, não vou adentrar em questões de equilíbrio atuarial, porque eu não faço a menor ideia. A única coisa que a gente sabe é que não vai ter previdência. E aqui eu tenho esse pensamento bem negativo mesmo. Então, se você está assistindo, bem-vindo ao mundo negativo, pessimista. Em termos analíticos aqui, os programas aqui analisados são os programas americanos. Ele vai consistir em 3 elementos distintos. A primeira é que vai exigir um grande número de pessoas que realizem a compra de anuidades específicas e de forma compulsória, ou seja, é um programa compulsório. E aí essa justificativa é naturalmente paternalistas, porque se as pessoas poderiam, se quisessem, fazer individualmente os seus planos de aposentadoria. Mas, segundo a política paternalista, individualmente as pessoas são imprudentes, imprevisíveis e talvez incapazes, né? E aí esse paternalismo ele vai se dirigir a pessoas responsáveis e não só irresponsáveis, né? Porque a visão de Friedman, o paternalismo é para crianças e doentes, né? Pessoas irresponsáveis que não têm consciência. E aí só que é um paternalismo que aborda tudo, vai para todo mundo, inclusive pessoas que saibam, tenham consciência sobre com a melhor forma de aplicar o dinheiro, né? Só que eles não podem sair porque é uma política obrigatória. Bom, essa obrigação de comprar não é também para o próprio bem da pessoa, mas para o bem de toda a sociedade, né? Porque não é de interesse da sociedade ter pessoas na velhice em condições degradantes, né? Então a compra dessas anuidades, ela impôs pesados custos para as pessoas mais jovens, né? Em comparação com pequenos ganhos que elas teriam no futuro. E, segundo o Friedman, privou a todos um controle sobre parte apreciável da renda. Por exemplo, eu tenho atualmente 11% da minha renda, não consigo controlar. Daqui a pouco é 14%. Daqui a pouco é 20%. Não sei. Daqui a pouco você começa a não ter mais renda, né? É uma invasão dessa propriedade. E obrigando a utilizar um propósito de uma aposentadoria, né? Sendo que você nem sabe se vai se aposentar, não sabe se vai chegar até lá, né? E impede que você compre no mercado privado, né? E lógico que isso vem crescendo, mas você tem que... não sei, não vou entrar em detalhes porque a estadunidense, mas aqui no Brasil existe plano de aposentadoria de previdência privada, por banco, enfim, com taxas administrativas extremamente exorbitantes, né? E, enfim, mas o governo que impôs essas obrigatoriedades. Mas só consequência negativa, que deu origem a uma burocracia extensa, que mostra também a nossa tendência de se expandir a atuação estatal em outras áreas da nossa vida privada, e tudo isso para evitar que, segundo ele, poucas pessoas pudessem tornar um problema social. E que a gente sabe que não é poucas pessoas, né? Provavelmente uma porrada de gente, ainda que sejam responsáveis, né,
poderiam ter problema de aposentadoria em relação à administração dos seus recursos, né? Então, realmente não é um programa para poucas pessoas, mas pelo menos poderia ser um pouquinho mais light, né? Uma outra questão do sistema americano que exige que a unidade seja comprada do governo, isso existe uma nacionalização da garantia dessas unidades. E aqui, se realmente, ele coloca essa crítica, se realmente as pessoas acreditam que o governo está em condições, ou o próprio governo acredita que ele está em condições de oferecer tais serviços em nível superior comparados aos do mercado, eles deveriam ser favoráveis às empresas privadas em competição com as do Estado. Aqui eu acho que já acontece em todos os países, né? Mas na época talvez não. Então, se fixa duas premissas. Se tiver certo, se o governo tem um nível maior que o privado, as empresas do governo progredirão, já que tem um nível superior. Por outro lado, se estiverem errados, o bem-estar do povo vai ser melhor atendido por estarem abrangidos por uma alternativa privada. Então, somente um socialista doutrinário, na visão dele, que acredita num poder centralizado, poderia tomar partido de nacionalização da seguridade privada, da seguridade social, né? Então, não deve se colocar na mão do poder público todos os sistemas de aposentadoria, justamente porque, se ele tiver certo, ótimo. Se não tiver errado, você tem alternativa privada, né? Se você não tiver, estaremos ferrados. Uma outra questão, encaminhando para o último ponto desse capítulo, é que fala que um plano para redistribuição de renda, uma outra análise sobre a questão da aposentadoria, é sobre um plano para distribuição de renda, uma vez que o valor das unidades às quais as pessoas teriam direito quando entram no sistema não são iguais às taxas que pagarão. Basicamente, você tá pagando mais do que vai receber lá na frente, né? Sua taxa é muito maior do que o que você vai receber como o seu benefício lá na frente. E a única razão que o Friedman encontrou para justificar essa redistribuição envolvendo esse programa é que ele considera completamente imoral, né? Apesar de sua ampla utilização, os programas de seguridade social é um programa imoral. E essa afirmação de que a redistribuição ajuda, em geral, mais as pessoas de renda baixa do que as de renda alta, tem uma arbitrariedade envolvida. Qual seja, que seria melhor, de modo que seria melhor fazer essa redistribuição de modo mais eficiente, mas que a comunidade não votaria por isso, não votaria pela redistribuição diretamente, embora ela vote como um pacote de seguro social, né? Então o Friedman coloca que existem outras formas de fazer essa redistribuição ao final da vida, né? Mas só que as pessoas preferem votar nos planos de pacote de seguridade social e que ela vem com um programa bonito, né? Aquela questão, ela tem uma ideia mais vendável do que outras formas de redistribuição, porque é lógico que é de interesse do governo ter fundos de pensões que ele possa ter um cofre, uma chave do cofre, né, para que possa utilizar da maneira que bem entender. A gente vê os rombos por causa da péssima administração que o governo vem empreendendo nessa gestão atuarial, né? Mas é algo que é completamente vendável. Eles tentam colocar esses programas de seguridade social sobre vestes bonitas, de uma forma bem trajada, para que possa vender. Lógico, como é que vende isso? Via voto, né? Assim, teríamos um programa de seguridade social bem desenvolvido. Lógico, aí você vai ganhar voto por isso. Se você for, principalmente a parte mais pobre, vai, de certa forma, tentar achar que vai ver um benefício naquilo, né? Enfim. E é lógico que é a pura propaganda, né? Mas, no fim das contas, ao fim e ao cabo, o Friedman não vê razões que possam se justificar esse subsídio, e fala que a gente pode tentar ajudar as pessoas pobres, sim, mas há alguma justificativa para ajudar essas pessoas pobres, quer elas sejam pobres ou não, porque elas têm certa idade? Não seria essa uma redistribuição inteiramente arbitrária? Eu tendo a não concordar com isso, porque realmente é necessário que haja uma redistribuição no final da vida, haja esse auxílio, haja essa preocupação com as pessoas mais idosas, que estão em uma idade que estariam menos capacidade laboral, mas
não creio que a melhor forma está sendo executada, né? Seja pelo elevado preço, seja pela péssima administração, seja pela péssima fiscalização dessa administração, e tudo isso faz com que a gente fique cético em relação a esses programas de seguridade social, e realmente concorde com o Friedman na parte que que ele fala que existem realmente outras formas de redistribuição, né? Mas não é pelo programa em si, mas é que cabe pela forma que vem sendo gerido. Então termina esse capítulo.